Já faz alguns dias que eu queria comentar a entrevista do senador Randolfo Rodrigues no programa dos galãs feios. Olha, eu não sei se eles são galãs, mas essa conversa, esse encontro com o senador, especialmente a parte que trata da desavença com Marina a respeito da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, foi feio. Muito bem-vindo, nosso senador favorito da CPI e que está em mais uma CPMI. Grande, maravilhoso, Randolfo Rodrigues. Como vai, meu amigo? Pois é, esse clima de puxa-saquismo explícito pode parecer um tanto quanto simpático, mas ele é problemático quando você vai lidar com uma questão delicada e polêmica como essa. E esse foi o clima da entrevista toda. Senador, um assunto que pegou muito aqui a semana passada toda, né, e está ainda reverberando hoje, é a perfuração ali do Amazonas, né, pela Petrobras. Esse é o primeiro problema da entrevista. Você vê que o Marco Bezzi faz uma referência à perfuração do Amazonas. Mas todo mundo que está minimamente informado sobre o assunto sabe que não é perfuração do Amazonas e nem que a perfuração está acontecendo exatamente no local da Foz do Amazonas, onde o rio encontra o mar. Só os mais desinformados é que podem pensar isso. Então, eles cometem esse erro, depois eles passam metade da entrevista esclarecendo que quem está fazendo essa crítica está equivocado, que a perfuração não é no rio Amazonas, que a perfuração não é ali no local da Foz do Amazonas, que está a tantos quilômetros de distância, como se esse fosse o problema central encontrado pelo IBAMA, como se essa fosse a crítica central, a crítica principal dos ambientalistas. Não é. Só pensa quem é, que a exploração é no meio da floresta amazônica ou na foz do rio Amazonas, ali no local onde o rio Amazonas encontra o mar, só pensa isso quem está muito equivocado, muito por fora do assunto. Essa não é a questão. Muita gente aqui, né, pela primeira vez, a gente já estou decepcionada com o Randolfo, que está defendendo a perfuração da Amazônia ali pela... Olha aí, muita gente decepcionada porque o Randolfo está defendendo a perfuração da Amazônia. Eles estão construindo um homem de palha, depois eles vão bater no homem de palha. É aquela velha técnica de surrar o espantalho. Vamos em frente. Petrobras e essa sua saída da rede, e pelo que a imprensa disse, coluna do Guilherme Amado, né, colunas da sua cisão ali com a Marina mandando recados, o senhor também, né, ali uma coisa que ficou meio amarga, assim, né? Amarga nada, eu acho que foi muito mais grave do que isso. Eu acredito que essa saída do Randolph, estrategicamente no momento da decisão, da publicação da decisão do IBAMA, negando a autorização para exploração, essa saída do Randolph naquele momento foi um duro golpe ao Ministério do Meio Ambiente, que inclusive incentivou uma série de outros golpes que redundaram inclusive na aprovação do marco temporal pela Câmara dos Deputados. Não digo que isso foi a intenção dele, né, gerar o marco temporal ou coisas assim, mas você sabe como é que é, ainda mais nessa questão ambiental. Na hora que você leva um chute, na hora que você leva uma rasteira, todo mundo aproveita para dar um chute, e essa vulnerabilidade, esse flanco aberto pelo Randolfo Rodrigues no Ministério do Meio Ambiente, né, esse ataque que ele fez velado, né, ao sair naquele momento estratégico, abriu espaço, abriu a porteira, para usar o termo adequado, o termo usado para essas questões de ataques ambientais, abriu a porteira para uma série de grandes ataques que terminaram tirando a capacidade de demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, enfim, foi um melê danado. Eu sei como isso funciona, porque eu trabalho aqui num projeto de arborização e eu sei muito bem que quando alguém te faz um ataque, ainda mais quando é alguém supostamente do teu lado, os ataques vêm aos montes, um monte. E foi exatamente isso que aconteceu por conta da saída do Randolfo Rodrigues no momento em que a Marina Silva mais precisava do apoio dele. A decisão que tomei e o esclarecimento sobre isso, nada tem a ver com o meu destino político. Então, para todos que ficam sempre perguntando o seguinte,
Ah, o senhor está fazendo isso porque eu não sou candidato a governador do Amapá. Sim, não é candidato a governador, mas é um político do Amapá e precisa do voto dos amapaenses. E o Amapá está pesadamente a favor, né, as elites pelo menos, né, a favor dessa exploração. Ele vai ter que se eleger novamente senador pelo Amapá, ou deputado federal pelo Amapá. Ele vai fazer o quê? Ele não vai trabalhar no McDonald's, então ele precisa daqueles votos. E nesse momento ele agiu como um político local, passando essa rasteira na Marina. E foi uma rasteira mesmo, como a gente vai ver na sequência. Não se trata da Foz do Amazonas. Eu peço a todos vocês que agora vão ao mapa. Sim, não se trata da Foz do Amazonas. Eles vão passar metade da entrevista falando isso. Mas mais ou menos que não se trata, porque aquela é uma área que é a área de maior produtividade pesqueira da costa brasileira. Aliás, é a única área da costa brasileira que tem uma produtividade significativa. E mesmo estando a 500 quilômetros do ponto em que o rio Amazonas se encontra com o mar, aquela área tem alta fertilidade marinha e alta produtividade por causa dos nutrientes que vêm do rio Amazonas. Então, de certa forma, se trata sim da Foz do Amazonas, porque o maior rio do mundo tem a maior foz do mundo. Então, se a maior foz do mundo tiver 500 quilômetros de raio, está muito razoável. Mas não é essa a questão. Eles estão falando como se essa fosse a essência da crítica ao projeto, e não é. Outra coisa, não tem lá uma estrutura de exploração. Essa é a segunda parte do erro. Vocês viram, é um navio. O que o navio quer fazer é uma pesquisa. O que é essa pesquisa? É perfurar, descer uma sonda para responder uma pergunta. Tem ou não tem petróleo na costa amapaense? Sim, isso aí também está claro. Ninguém está achando que vai ser essa sonda com esse navio que vai causar a degradação ambiental na costa norte do Brasil. Essa não é a questão. A questão é que não foi apresentada uma análise de áreas sedimentares, como é necessário, como foi pedido várias vezes à Petrobras. Não foi apresentado esse estudo necessário para que essa autorização de pesquisa saísse. E também não foi feita uma modelagem adequada das correntes marinhas para ver para onde iria o óleo se houver vazamento. Esse é o ponto. Ninguém está preocupado com os impactos ambientais da exploração. A questão é, se não houver segurança para explorar petróleo naquela área, não há por que fazer essa investigação de se há ou não petróleo. Mesmo porque, se ficar claro que existe uma quantidade imensa de petróleo lá, a pressão para que as próximas licenças saiam vai ser imensa. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é possível explorar petróleo naquela área com segurança? E parece que não. Por quê? Por uma série de motivos. Um sistema marinho inóspito, com correntes fortíssimas, uma variação de maré imensa, são questões que precisam ser respondidas antes de fazer essa análise da quantidade de petróleo que teria naquela área. Inclusive, na última semana, na semana passada, ocorreu uma reunião presidida pelo ministro Rui Costa, com a ministra Marina, com o presidente do IBAMA, com o presidente da Petrobras e com o ministro das Minas e Energia, onde se definiu o seguinte: só terá pesquisa após só terá exploração após ser realizado um estudo que nunca se teve na história do país, um estudo que é reivindicado pelo Ministério do Meio Ambiente, sobre análise comportamental das bacias sedimentares brasileiras. Essa análise é fundamental para ver o impacto ambiental de quaisquer pesquisa petrolífera e de qualquer exploração petrolífera do Cabo Orange, lá no Amapá, até o Rio Grande do Norte. Sim, justamente, mas foi isso que o parecer do IBAMA falou, que não podia haver a pesquisa da presença ou não de petróleo enquanto não houvesse essa análise de áreas sedimentares. Ele está colocando isso como se isso tivesse sido decidido na semana passada. É mentira deslavada. Isso está no parecer do IBAMA, isso está na negativa do IBAMA. Ele está defendendo a pesquisa que o IBAMA exigiu como se fosse uma novidade que veio depois. Não
não veio depois. A negativa para a exploração do navio sonda para ver se tem petróleo foi justamente porque não havia essa tal pesquisa de análise de áreas sedimentares de que ele está falando agora. O tempo desse estudo de análise de bacia sedimentar é de pelo menos 2 anos. Ou seja, se o IBAMA autorizar que se tenha essa pesquisa, nós... Presta atenção nisso que é muito grave. O tempo desse estudo de análise de bacia sedimentar é de pelo menos 2 anos. Ou seja, se o IBAMA autorizar que se tenha essa pesquisa, nós... Vocês entenderam o que aconteceu? Ele está fingindo que essa pesquisa, essa análise de bacias sedimentares, essa análise de áreas sedimentares, ele está fingindo que essa análise depende de autorização do IBAMA. É um absurdo, é mentira. Essa análise foi um requisito do IBAMA para poder autorizar a pesquisa se há ou não petróleo ali. Essa análise de áreas sedimentares é um pedido do IBAMA e ele está falando como se fosse, se para fazer essa análise dependesse de uma autorização do IBAMA. Isso é falso, isso é mentiroso, isso é desinformação. Randolph, que é isso, cara? Primeiro, não tem nada a ver com a Amazônia. Aham, a gente já sabe, Randolph. É o lero-lero, ó, vocês estão desinformados, não tem nada a ver com a Amazônia. Aí aquela pessoa que assiste o programa do Galãs Feio vai falar: nossa, esses ambientalistas são malucos, eles estão achando que a perfuração é na Amazônia. Não tem nada a ver com a Amazônia. Sim, não tem nada a ver com a Amazônia. A gente já sabe disso, a questão é outra. Porque não é no meio da floresta amazônica, não é sequer na foz do rio Amazonas, não é sequer na proximidade do mar territorial brasileiro. Eles vão ficar repetindo isso um monte de vezes, eu não preciso comentar todas elas. Agora, essa história de que não é perto do mar territorial brasileiro é uma bobagem, né? Porque você sabe que o óleo boia, né? E todo mundo que já foi na praia já viu uma latinha, uma garrafa que chega de outro país. Então, boiar 500 quilômetros, boiar 50 quilômetros, boiar 100 quilômetros pro óleo não é problema nenhum. E análises feitas para outras áreas, para outros poços, mostram que a chance do óleo saindo daquele ponto onde seria feito a prospecção de petróleo, se houver um acidente naquela área, a chance do óleo chegar na costa é altíssima, próximo de 100%. O Centro de Proteção de Fauna para um eventual futuro risco de acidente que nunca existiu na história da Petrobras, estava previsto para ocorrer em Belém. Repare que o Randolph fala várias vezes acidente, que nunca aconteceu um acidente com a Petrobras. Isso não é bem assim não, viu? Nunca aconteceu, talvez, um grande acidente. Mas a Petrobras recebe muitas multas ambientais. Quer dizer, pequenos vazamentos, pequenas contaminações que vão se acumulando e que vão acontecendo. Toda vez que você passa o óleo pro navio, que você tira o óleo do navio, que toda aquela infraestrutura de transporte, de perfuração, toda aquela infraestrutura solta um óleo que vai contaminando o ambiente. Tanto é que você vai ali na região de Santos, onde você tem atividades da Petrobras, você tem os manguezais, as praias, os canais, tudo cheio de óleo. Você acha que aquele monte de navio ali oleoso, aquele monte de navio de transporte de óleo não contamina o ambiente? Contamina sim, e muito. Não precisa acontecer um grande acidente colossal para que haja uma degradação ambiental substancial. Mas tem um princípio no direito internacional, não é, Helder e Marcos, que a gente conhece, que se chama reciprocidade. Uma pergunta a ser feita. A França, quando furou do lado deles, a 50 quilômetros, a 30, 40 quilômetros do nosso mar territorial, quando fez a pesquisa do lado deles, perguntou para nós se poderia ser feita a pesquisa? Aí ele está falando sobre as responsabilidades ambientais internacionais. E diz que se a França não se preocupou em nos consultar para fazer os furos deles ali na Guiana Francesa, por que o Brasil devia se preocupar com os outros países? Por um motivo muito simples, porque as correntes vão do Brasil para a França, não da França para o Brasil.
o direito internacional até pode ter reciprocidade, mas as correntes marítimas não têm reciprocidade. A corrente vai daqui para lá. Então o nosso óleo pode ir para lá. Agora o óleo deles não vem para cá. Veja, eu quero deixar bem claro, Helder, eu quero deixar bem claro, Marco. Não se trata de furar um poço no meio da floresta amazônica. Não se trata de furar um poço na foz barrenta do rio Amazonas. Nossa, jura? Vai repetir isso de novo? A gente sabe que o problema não é esse. Eles estão fingindo que os críticos do projeto de prospecção acham que o problema é esse. Todo mundo sabe que o problema não é esse. Já pode parar de repetir, já foi falado umas 10 vezes. Isso tem importância estratégica para a própria sobrevivência da Petrobras e para o que se chama transição energética, que só pode ocorrer, concretizar com o financiamento das novas matrizes energéticas a partir a partir dos recursos obtidos pela matriz energética antiga. Olha que loucura, a gente precisa fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, sem que não dependa de combustíveis fósseis. E ele diz que a matriz existente é necessária para financiar a transição. Quer dizer, a gente tem que parar de queimar petróleo imediatamente. Mas o argumento dele é que a gente precisa queimar petróleo para financiar o projeto de parar de queimar petróleo. É uma loucura. É como se na época da escravidão alguém argumentasse que a gente precisa continuar com o trabalho escravo para poder financiar a transição para o trabalho assalariado. É mais ou menos a mesma coisa. Enfim, é isso aí. Muita desinformação para uma entrevista que pretendia combater a desinformação. Depois dessa, Marco, Helder, Randolph, menos galãs, mais feios.